Bora lá então para o passado do verbo to be, que é o verbo ser e estar. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as pessoas, ok? Pronomes em inglês. Então lembrando, I, you, he, she, it, we, you and they, tá? Lembrando, como é que a gente usa o passado simples? Que tempo verbal é esse passado simples, gente? Quando a gente tem uma ação que aconteceu e ficou no passado, certo? Então essa ação, por exemplo, a gente falou na live anterior sobre o passado. Então, eu trabalhei ontem. Pronto, o dia de ontem acabou, a ação que eu fiz, ela aconteceu e ficou no passado. Então, esse é o uso do passado simples, coisas que aconteceram e ficaram no passado. Na live anterior, nós também lembramos de usar algumas expressões de passado, lembra? Como eu digo a palavra ontem, é até uma música famosa dos Beatles, lembra? Yesterday, isso, só noite passada. Alguém lembra como é noite passada? Last night também é música, essas expressões de passado, tá? E o verbo to be, se eu quero usar no passado simples, para eu vou falar eu era ou eu estava. Eu era, porque é o ser está, ou eu estava. Você era, você estava, né? Ele era, ele estava, olha, ela era, ela estava. Então, no presente, eu tenho 3 formas para o verbo to be. No passado, são apenas 2. Então, para I é was. Para you é were. He, she, it, was. We, you and they were. Tá? Então, vamos repetir a forma... Deixa eu sair aqui da frente, aqui, tá? Para repetir com vocês. Então, vamos lá, ó. I was. Então, eu sei que vocês estão aí, ó. I was. Repetiram? You were. You were. Repetiram? He was. He was. She was. She was. It was. It was. Esse fica um pouquinho mais difícil, ó. We were. We were. You were. You were. They, lembra que eu não posso falar they, porque they é dia, tá? Então, eles ou elas, eu tenho que colocar a língua no meio dos dentes. Então, ó, they were, certo? Então, esse é o passado do verbo to be na afirmativa, certo? E aí, lembrando, aqui eu coloquei só um pouquinho da tradução, mas aí vocês sabem a tradução em português, né? Porque é o passado simples do verbo ser e estar. Então, ele era, ela era, nós éramos, nós estávamos, vocês estavam, vocês eram, eles ou elas estavam, eles ou elas eram. Tudo bem até aqui? Eu não vou ficar passando tradução, porque aqui o meu objetivo é que vocês aprendam o inglês, tá? O inglês geral, que é para falar o inglês e não para ficar fazendo tradução. O verbo to be, no passado, ele não contrai, tá bom? Então eu não vou contrair o passado do verbo to be. Não tem como eu juntar o he com was, o I com was, não dá, tá? Ao contrário do presente, onde a gente junta, né? A gente fala I am, you are, your. O passado não tem como a gente juntar, tudo bem? E aí, gente, eu vou falar o que eu estava ou eu era. Então, por exemplo, eu falo assim, I was worried, tá? A gente usa muito, né, o verbo to be aí para sensações, né, sentimentos, tal. Então, aqui, nós vamos falar assim, eu estava preocupado. Isso, I was worried. Worried. Afraid é com medo, mas ó, boa, tá? Worry é o verbo preocupar-se, tá? E aí, como adjetivo, ó, worried, eu estava preocupado. Então, gente, continuando aqui, então vamos pegar alguns outros exemplos. Alguém tinha colocado aqui um outro adjetivo que é afraid. Então vamos colocar aqui, ó, you were afraid. Afraid é com medo. Então viram que a gente usa muito o verbo to be no passado pra gente falar o quê? Aqui, ó, falar, por exemplo, ele estava com frio. Sabe essas coisas que em português a gente fala com frio, com fome, com sede, tá? Tudo isso que a gente fala esse com alguma coisa, que são as sensações, em inglês a gente vai usar o verbo to be e não vai usar esse com. Então vamos colocar assim, ó, he was cold, she was hot. Então ele estava com frio, ela estava com calor. O it, gente, eu posso falar uma situação, por exemplo, estava perigoso. Isso, dangerous, tá? Já é o verbo, precisa aprender mais adjetivos, tá? Ó. Então, it was dangerous, sabe? We were, que mais a gente pode falar aqui? We were, a gente pode falar onde nós estávamos. We were here, nós estávamos aqui na aula passada, ó. We were here, last class. Ó, you were in Brazil, tá? Então, é tanto ser quanto estar. Então, a gente usa muito para sensações, tá? Sentimentos, tá? Então, they were thirsty. Olha essa palavra, gente. Alguém já conhecia essa palavra? Thirsty. Muita gente acha que a palavra thirsty é triste, mas não é.
né? Não é triste. O thirsty é com sede, sedento. E isso, very good, muito bem, sede, perfect. Então, esse é o verbo to be na afirmativa no passado. Ah, o hungry é com fome, muito bem, hungry, tá? Então, ó, hungry é com fome. Um outro uso do verbo to be no passado, por exemplo, a gente usa no lugar do verbo ir. Como assim? Vamos pensar assim, qual é o verbo ir em inglês? O ir é o verbo go. Qual é o passado do ir? No português mesmo, qual é o passado do ir? Para eu, por exemplo, para você, fui, exato, né? Fui, pode ser o quê? Se eu falar de uma coisa, e se eu falar assim, ele foi, isso, eu mesmo já falei, foi, né? Isso aí, gente, foi. Só que em inglês, o passado do go é o quê? Isso, exato, went, tá? Mas olha só, se eu perguntar assim pra vocês, se eu quero saber, faz de conta que ontem houve uma festa. E aí você foi na festa. Eu quero perguntar assim, a festa foi legal? Olha essa pergunta. A festa foi legal? A festa foi legal? E se eu quiser perguntar assim, a aula foi boa? Então, olha só. A aula foi boa? Se a gente for traduzir do inglês, olha só, did the party school he was? Então, não vai ser assim. Olha que engraçado, né? Porque a gente, esse foi onde não teve deslocamento de lugar, tá? Ou seja, eu não fui até o lugar, não teve o deslocamento de lugar. Eu estou perguntando o quê? Querendo ou não, legal, boa, é meio que sensação. Então eu vou usar o verbo to be no passado. E aí esse foi, na verdade, ó, a gente vai usar was. Was the party. Vamos colocar aqui, was the party nice? Foi legal? A aula foi boa? Was the class good? Ok? Então, quando eu vou usar o foi, mas o foi não teve deslocamento de lugar, na verdade eu vou usar o verbo to be. Tudo bem? Vocês querem que eu abaixe para alguém copiar, tirar print? Aqui, ó, se alguém quiser tirar um print.